Olá, pessoal! Hoje a gente vai bater um papo com o Eric Bortoleto Fontes, aprovado para o cargo de promotor de justiça, também de juiz, em vários concursos, mas a gente vai falar aqui mais especificamente do Ministério Público do Paraná. Oi, Eric, bem-vindo ao Estratégia, parabéns aí por essas aprovações, tem uma caminhada aí muito bem sucedida, hein? Oi, Renato, tudo bem? Muito obrigado pela recepção e pelas palavras. E, enfim, estamos aí na batalha e, por enquanto, dando tudo certo. E estou muito contente de ter chegado até aqui e o Estratégia está ajudando bastante nessa preparação na reta final. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de onde você é, sua idade, quando se formou. Meu nome, então, é Eric Bortoleto Fontes, tenho 27 anos. Eu me formei em Direito em Jacarezinho, no norte do Paraná, na UEMP, no ano de 2017. E no ano de 2018 eu comecei a estudar para concurso. Inicialmente, eu fiz um cursinho anual e de videoaulas e esgotei esse cursinho. Foi bom pelo fato de suprir algumas deficiências da faculdade. No ano de 2019, como eu queria a carreira da magistratura, eu acabei cursando a Escola da Magistratura aqui em Curitiba. E por fim, depois de ter feito esses dois cursos, eu comecei a estudar por conta, revisar meu material e estudando principalmente lei seca e revisando os livros. E foi quando então comecei a ter êxito nas provas e prestar também concurso, né? A pandemia acabou atrasando um pouco as provas. Ao longo da minha preparação, eu trabalhei um tempo como advogado, principalmente como advogado da ativa aqui no Paraná, e mais recentemente como assessor de magistrado. Então, até pouco tempo atrás, estava trabalhando como assessor. Acabei pedindo exoneração bem recente só pelo fato da prova oral do Ministério Público, para me dedicar 100% a ela. Então, na maior parte do seu processo de estudos, você conciliava com o trabalho. Isso. No começo, eu achava que não trabalhar era uma vantagem, mas acabei percebendo que quanto mais tempo você tem, mais tempo você acaba perdendo. Então, o fato de ter uma rotina de trabalho, de ter horários pré-estabelecidos, me ajudou a criar uma disciplina de estudo. Então, acho que foi bastante proveitoso para mim, fez eu evoluir cada vez mais os estudos, o fato de estar trabalhando. Então, para mim, pelo menos, foi bastante proveitoso. Então, quanto tempo mais ou menos você tinha para estudar? Eu trabalhava do meio-dia às 7. Então, meus estudos geralmente eram no período da manhã, umas 4 horas da manhã, não da manhã, mas 4 horas no período da manhã, e à noite tentava fazer mais 1 ou 2 horas pelo menos. Aí à noite eu deixava para fazer questões, para dar uma revisada mais específica, e pela manhã era lei seca e doutrina, assim, a parte mais chata, digamos assim. E você gostava de variar as matérias ou era uma matéria por dia? Quantas matérias mais ou menos você estudava num período de estudos? Então, o edital, tanto do Ministério Público como da magistratura, são editais bastante similares. Gira em torno de 12 matérias. Então, eu separava 2 matérias por dia ao longo da semana. E estudava geralmente uma matéria grande, uma matéria mais difícil e uma matéria mais fácil, digamos assim. Por exemplo, civil, que é uma matéria bem extensa, e consumidor, que é uma matéria mais curta. E ia intercalando assim ao longo da semana. E essa organização, inclusive, foi bem útil, porque eu sentia que eu já acordava sabendo aquilo que eu ia estudar. Então, isso já me poupava tempo e também me dava um direcionamento. E as questões? Desde o início do seu processo de estudo, você já resolvia muitas? Então, não, inclusive isso é um erro, eu não fazia questões, eu achava que fazer questão era perda de tempo, quando na verdade é o contrário, fazer questão é muito importante. E então, quando eu me dei conta disso, eu incluí as questões nos meus estudos e foi bem gritante assim o impacto que isso causou positivamente no meu desempenho, porque quando se faz questões, além de estar se testando, também está revisando o conhecimento e efetivamente aquilo que é objeto de arguição na prova, ou seja, está estudando e revisando aquilo que cai. Então é muito proveitoso. Tendo em vista isso, eu comecei a fazer questões todos os dias dessas matérias que eu já me propunha a estudar no dia, como o exemplo que eu disse, civil e consumidor. Então, ao final do meu dia, eu fazia questões dessas 2 matérias como forma de revisar todo o conteúdo. Certo. E quando você estudava lá a teoria, você costumava fazer resumos, anotava algum tipo de mapa mental? Olha, Renato, já tentei fazer tudo isso e assim, eu já vi que muitas coisas não davam certo para mim. Então eu fui testando. Em um primeiro momento eu tinha o costume de ir grifando o material. Às vezes eu passava isso para o papel, mas eu vi que era um processo muito lento. Então hoje o que eu sinto que mais funciona é eu ler com calma, eu tenho o costume de ler em voz alta, bem devagar, para interiorizando e ao mesmo tempo eu vou grifando, escrevendo. E depois eu leio só esses grifos do meu material, essa parte assim que eu escrevi, que eu apontei como mais importante, e tento reter essa parte assim o mais primordial dos estudos. E aí você disse que usava as questões como uma forma de revisão.
sempre no período da noite e tal, mas você tinha alguma outra forma de revisão, de chegar e olhar mesmo os seus grifos ou voltar àquele conteúdo? Eu já tentei fazer um sistema de revisão, que o pessoal fala revisão de 7 dias, 24 horas, 48. Enfim, para mim não deu certo. O que eu costumava fazer era, nas questões, eu costumava revisar o conteúdo, e quando eu percebia que eu, de fato, não lembrava, que eu estava indo muito mal no determinado conteúdo, aí eu voltava. Mas, via de regra, as próprias questões, quando você faz, você já consegue ter um apanhado geral da disciplina e da noção geral. Então, eu sempre tentava seguir na matéria, não ficar voltando toda hora. Só quando realmente era uma coisa muito difícil, por exemplo, no direito penal, temos a teoria do crime, que é uma parte bastante difícil da matéria, então, eventualmente, tinha que voltar lá, dar uma revisada, mas a ideia era sempre tentar seguir e depois voltava desde o começo, sabe? Fazer um ciclo completo de estudos dentro da matéria. Certo. Aí quando você começou a estudar, foi 2018, né? 2018. Você demorou quanto tempo para começar a fazer prova? Então, em 2018 eu fiz uma prova da magistratura, salvo engano foi no ano 2018, aqui do Paraná. Fui bem mal, sim, fiquei mais de 20 pontos do corte. E depois disso, primeiro que não tinha os 3 anos de atividade jurídica ainda, e as provas estavam sendo fora do Paraná, então ia ter um investimento. Então, nesse período de 2018, 2019, eu acabei não fazendo prova. E em 2020 chegou a pandemia. Então, assim, calhou de que quando voltaram as provas, foi a hora que eu já estava no nível alto dos estudos. Então, foi quando eu comecei a fazer um monte de prova e consegui ir passando. Então, deu certo, tive essa sorte. E, enfim, acho que até por isso que eu estou aqui hoje. Assim. Eu acabei utilizando o período da pandemia para estudar também. Uhum. Uma imersão mesmo. Foi. Aproveitou para, já que não pode sair tanto, fazer tanta coisa, reduziu tudo, vou focar nisso. Mas assim, você chegou nesse período pós-pandemia, que você falou que melhorou o seu nível de estudos. Então, como estava aí a sua forma de estudar nessa fase? Que você já tinha uma teoria mais consolidada, né? E aí, o que você adaptou? Como é que ficou a sua sessão de estudos? Então, como eu já tinha, nessa época, eu já tinha revisado, já tinha estudado todos os livros, que eu tinha elegido um livro de cada matéria para ler capa a capa, só para ter uma noção geral da disciplina. Falei, agora eu preciso de um estudo estratégico. Então eu fiz um raio-x de cada matéria, e dentro de cada matéria eu elenquei os tópicos que eram mais importantes e que eram um alvo de maior cobrança nas provas. Então em todas as matérias eu fiz isso, e eu separei o meu estudo, portanto, tentando esgotar esses tópicos e priorizando sempre a lei seca nessa reta final. Então eu tentava priorizar a lei seca dentro desse meu raio-x, e ao mesmo tempo revisando a jurisprudência pertinente e fazendo bastante questões. Então isso nessa reta, principalmente próxima à prova, nessa reta final de prova, foi bastante interessante, porque eu estava tentando esgotar o máximo possível as possibilidades de cobrança, e eu acho que isso deu muito certo. Pelo menos assim, nos meus resultados acabaram que foram bem proveitosos. E na véspera em si da prova, um dia antes, você costumava dar uma relaxada ou continuava ali dando uma olhada no conteúdo? Eu costumava dar uma relaxada, confesso, assim, salvo no TJ do Paraná, que era o concurso que até então eu mais queria, eu estava bastante pilhado pelo fato de ser aqui do Paraná, queria muito essa prova, mas mesmo nele, eu falei, na véspera, assim, nas 24 horas antes, eu falei, o que está feito, agora é respirar, acreditar e fazer a prova. Então, assim, eu evitava, sei que tem muita gente que gosta de ficar estudando até no último minuto de entrar na sala de aula, assim, mas para mim eu não sentia que isso mais me pressionava do que ajudava, então eu evitava. Tentava me dedicar ao máximo até a véspera da prova, depois era acreditar e fazer a prova confiante. E pensando em prova discursiva, você já se preparava antes de fazer a objetiva ou deixava para depois mesmo? Eu não me preparava, hoje eu acho que isso até de alguma forma é um equívoco, um erro, porque eu acho que eu poderia ter já adiantado, de certo modo, quando eu vi que eu já estava chegando nos cortes, já poderia ter começado a estudar, ainda que em um nível inferior, assim, de intensidade de tempo. Mas eu acabei deixando só para um segundo momento, quando de fato eu já estava nas segundas fases da magistratura e do Ministério Público. Mas eu acho que se a pessoa tiver essa possibilidade de já antevendo uma eminente ida para a segunda fase, já antecipar os estudos da discursiva, que eu acho que vai ser bem proveitoso. E em termos de prova oral, o que você acha desse curso que o Estratégia proporciona, o formato dele e como tem sido a sua experiência tirando aí, né, proveitos desse curso? Bom, eu sou suspeito para falar porque esse é o meu segundo curso. O primeiro curso que eu fiz foi para magistratura, agora é o curso do Ministério Público. Então eu volto principalmente porque eu gostei muito, de fato, foi um curso muito bom, muito proveitoso, tanto em relação à matéria em si, aos professores, que são promotores, quanto em relação às meninas, a fonoaudióloga e a psicóloga,
que de fato dão um feedback individualizado, um feedback preciso, dicas pontuais e individualizadas, não algo genérico que se aplica em tese a todas as pessoas. Então eu gostei bastante, foi muito proveitoso e recomendo muitíssimo o curso. Eu não era aluno de estratégia antes desse curso da prova oral do TJ Paraná e desde então me tornei um aluno justamente porque gostei do curso. E o que você, como aluno, tem visto assim de interessante e diferencial do material de estratégia? Olha, eu gosto muito do material pelo fato dele ser um material voltado efetivamente às provas. Às vezes a gente pega um livro bom, só que muito que está ali não é efetivamente cobrado na prova. Então, eu até senti essa dificuldade no começo de saber filtrar aquilo que cai ou não. Muitas vezes eu dedicava muito meu tempo em coisas que nunca caíram em prova ou se caiu foi uma única questão. Ao passo que coisas que sempre caíam, eu não me dedicava na mesma intensidade. Então, eu acho que o material, pelo fato de ter de ser voltado ao concurso público, ele já te dá esse direcionamento que você teria que ter ou obter sozinho ao longo dos estudos e sofrer um pouco para conseguir. Então, o curso já antecipa, já facilita o seu sofrimento e você só tem que cumprir e ler o material e cumprir seu cronograma. Dá para perceber que você foi buscando formas de ser mais estratégico, né? De ganhar tempo, de encontrar os caminhos. Eu sempre tentei conversar com as pessoas que estavam avançando nos cursos, sempre tentar pegar o máximo de cada um e montar o meu próprio método. Então, assim, eu sempre perguntava, eu acho que é muito bom perguntar para quem está prestando concurso, assim, quem já está em fases mais avançadas, e tentar pescar um pouquinho de cada pessoa para ver o que funciona e o que não funciona. Então, eu acho que foi justamente o que eu fui fazendo e criei um método meu, assim, método não, é uma organização. E deu certo, então acho que é isso. Tem que ir testando tudo até se achar. E agora você está no nível que está passando em tudo, né? Conta aí as provas que você tem feito. Olha, eu fiz as últimas provas que eu fiz foi TJ Paraná, TJ Goiás, TJ São Paulo, Ministério Público do Paraná e Defensoria Pública do Paraná. Pelo que eu me recordo de provas objetivas foram essas. E tive a sorte o êxito de passar em todas, então fico muito feliz com o meu desempenho. Algumas ainda não tive a resposta da segunda fase, TJ Goiás saiu a resultado discursiva, eu passei também, estou aguardando as sentenças. Em São Paulo ainda não teve o resultado e a Defensoria Pública, a segunda fase, está prevista agora para o meio de maio. Então estou vendo ainda se vou conseguir fazer a prova, porque como estou focado na oral, não sei se vou conseguir me dedicar à prova da Defensoria Pública. E o que você acha que foi, assim, é difícil falar num aspecto somente, são vários aspectos que te colocam nesse nível de aprovação, mas, assim, os diferenciais no seu processo de estudo, o que você captou, assim, que você pode deixar, né, até de dica para quem está estudando? O principal, assim, fator é ter uma autocrítica e sempre querer se organizar da melhor forma possível a colher, assim, os frutos. Eu sempre acreditei que eu conseguiria passar. Confesso que não achei que conseguiria tão logo e que conseguiria todos esses resultados, fico muito feliz por isso. Mas eu acho que o principal aspecto que me deu esses êxitos foram o fato de ter me organizado e sempre ter ido atrás de tentar descobrir as ferramentas para aumentar a minha nota, assim, de ser bastante entusiasta, assim, de um método de organização. É uma analogia até bem corriqueira de gastar mais tempo afiando machado do que cortando árvore propriamente dito, mas eu acho que isso se aplica muito para concurso público. Às vezes eu gastava muito tempo organizando meu cronograma, aquilo que eu ia estudar, para depois só sentar e cumprir. E esse só sentar e cumprir, ele dava muito certo porque ele era já direcionado àquilo que era objeto de prova. Então eu senti que isso foi bastante proveitoso e foi aí que minha nota subiu muito, assim, porque em 2018 minha nota de 55 pontos, 60 foi para 85. Então foi, claro, tem um intervalo de tempo considerável, mas foi justamente pelo fato de ter adotado uma estratégia. E o que foi mais difícil para você nesse processo de estudos? Eu acho que o mais difícil do concurseiro em si é o fato de ter ficado sozinho, assim, muitas vezes ter que abrir mão, de ficar com momentos com a família. Às vezes eu gosto de estudar, minha casa é um sobrado, eu fico em cima estudando no meu quarto e vejo minha família, meus pais, minha irmã lá embaixo, conversando, jantando. Então abrir mão disso às vezes é triste, de viagens, em família, de momentos com os amigos, mas é uma necessidade, às vezes, de abrir mão de certas coisas para focar no objetivo. Então, acho que isso foi o mais doído, mas também é uma coisa que é momentânea, assim. Eu pensava assim, enquanto eu estiver estudando, eu tenho que me dedicar 100% a isso, porque eu vou ter menos tempo estudando, porque eu vou conseguir atingir meu objetivo antes. Então, era essa meio a lógica, assim, que eu pensava. E qual foi a sensação quando você teve aí as primeiras aprovações? Foi muito bom, foi muito colher os frutos, né, daquilo que a gente planta. Igual que eu falei para você, eu não acreditava que fosse tão, embora quisesse e desejasse muito, não acreditava que fosse tão já.
ter assim o nome na lista da primeira fase, segunda fase, agora na oral, é uma sensação muito boa, assim. Então, sentir que aquilo que você se dedicou e tudo aquilo que abriu mão está de fato sendo levado, assim, colhendo os frutos daquilo que plantou. Então, é muito bom, muito gratificante. Certo, então para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem geral, assim, do que você gostaria de falar para quem está estudando, quem às vezes tem um pouco de dificuldade com essa rotina, quem às vezes está pensando em desistir, e quem sonha, almeja essa aprovação que você conquistou. Certo, eu acho que a principal mensagem, primeiramente, é não desistir, porque um caminho não é um caminho fácil, é uma jornada bastante difícil, igual eu falei, solitária, mas também, por outro lado, após a aprovação, há uma mudança de vida e se colhe os frutos disso, e muitas vezes é um cargo que a gente vai ocupar para o resto da vida e vai se satisfazer tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Então, acho que a minha principal dica é sempre tentar fazer essa autocrítica daquilo que não está dando certo, sempre repensar a forma com que se está estudando e sempre tentar se organizar de uma maneira estratégica, focando naquilo que é objeto de prova. Muitas vezes a pessoa está estudando, ela fica o dia inteiro estudando, mas estuda errado, ou seja, estuda aquilo que não cai ou do modo que não cai. Então, ter essa percepção, claro que não é fácil ter essa percepção, mas é justamente aí fazendo questões, contratando curso que vai te dar esse direcionamento, videoaulas, enfim, material, e acreditar e seguir, principalmente assim, se organizar e cumprir que vai dar certo. Tá certo, Eric, a gente agradece muito sua participação aqui conosco, contando um pouquinho aí do seu processo de estudos bem sucedido. Espero. A gente deseja todo sucesso para você nas próximas etapas, provas que você escolha aí fazer e na sua carreira também. Muito obrigado, agradeço muito a estratégia e você também. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau.